as pessoas ficam tentando atribuir a mim, houve um direcionamento para a tua saída, o Bolsonaro pediu tua cabeça. Olha, eu acho que só outro resultado importante da minha saída foi ter escancarado a absoluta hipocrisia e a veia autoritária da base bolsonarista, que detesta o riso, detesta o contrassenso, detesta o dissenso, não tolera alguém que ouse mover uma vírgula, porque na mesma semana, no mesmo instante que estavam ali a plenos pulmões, bradando ali pela liberdade de expressão do Maurício Souza, o jogador de vôlei, por ter falado lá do Superman bissexual, nesse mesmo instante, só para eu ter feito aquela pergunta que teve o resultado que teve, chega lá o Constantino e a Caterva pedindo a minha cabeça a plenos pulmões e pressão, 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 pressão. Essa é a grande hipocrisia desse sistema todo. A questão da liberdade de expressão é utilizada por essa galera como um meio simplesmente de defender as suas ideias. Não é o ideal da liberdade de expressão, é simplesmente justificar as cagadas que se fala. É o que fala. Que eu acho muito importante que a gente tenha a liberdade, de verdade, de falar tudo. Eu sempre vou concordar com isso. Tanto que eu às vezes sou visto de maneira muito equivocada por causa disso, por defender a liberdade do pensamento e da expressão. Mas é essa hipocrisia mesmo. Quando a água bate na bunda deles, e não seja só deles também. A esquerda adora um processinho judicial também. Entendeu? Adora meter na justiça, adora um processinho. Então, é isso, entendeu? É utilizar a causa para benefício próprio. Ninguém defende mais ideia, defende o próprio rabo hoje em dia. Esse é o problema. Tem 3 palavras para descrever isso. É como se fosse um manto para impunidade. Ergue esse manto, esse véu da liberdade de expressão, tenta se revestir nele, como se fosse algo a nível direito fundamental, e em grande parte. Mas se você ver o que está atrás do véu, é incitação ao crime, são coisas, enfim, são vários tipos penais já estão codificados na lei. Aí, a lei é essa, que arque com as consequências das suas falas. Agora, se no momento da saída ali eu ouvi alguma especulação, estaria sendo leviano, que pode ter tido algum movimento de cima, vindo do governo, para tentar influenciar a minha saída. Ouvi isso superficialmente. Você não tem informação. Não tenho essa informação, não vou ser leviano de apontar ninguém, fulanizar, até porque nunca vou ter como provar, até estaria tacando querosene no fogo de uma narrativa que é interessante para quem hoje em dia talvez simpatiza mais comigo, mas acho que, enfim, estaria faltando com a verdade, ponto, eu não sei. Mas eu ouvi algo, uma boataria, que no conjunto da obra, pós quarta-feira, teve sim um movimento de cobrança junto aos executivos da rádio. Agora, justiça seja feita. Eu sou dono das minhas falas, das minhas ações e das minhas omissões. A Jovem Pan nunca me deu nenhum direcionamento, linha de pensamento, livre-arbítrio total. E o pânico basicamente existe quase como um núcleo próprio dentro da estrutura da Jovem Pan. O Tutinha mal tem ingerência de fato do que acontece no pânico. Lógico que a última palavra é dele, por óbvio. Mas é o Emílio que toca ali junto à produção. E o Emílio foi, meu irmão, um mestre para mim. Só tenho gratidão a ele. Puta convivência prazerosa que a gente tinha. Eu tenho a mais absoluta certeza de que ele deve ter gostado da tua pergunta pro Bolsonaro. Ele fala, acho que não tem problema nenhum em falar aqui. Até mencionei isso no Rica Perrone. Assim que, o meu celular, eu te botei de cabeça para baixo, parecia que, meu irmão, que eu tinha, sei lá, não parava. Mas um peixe fora d'água, do celular. Aí eu olhei para ele, e ele, macaco velho, um cara calejado, sabe como é que a banda toca. O Emílio não é bolsonarista, mas ele está, de certa forma, tendo que lidar com um novo público que foi construído ali e fidelizado pela rádio. Então, por isso, algumas pessoas acho que botam nele esse rótulo, e eu acho até injusto. Eu já conversei com ele por fora, ele é um cara mais ponderado, essa é a minha visão. E aí, talvez a característica que eu sempre mais admirei nele é a imprevisibilidade. Ser um cara, imprevisível nos comentários. É o cara que, se veste de lulista num dia e vai ali instigando a audiência, outro dia tá bolsonarista tiozão do Zap falando de antivacina, entendeu? Sim. Então, eu acho isso até interessante pro personagem dele. Eis que termina aquele bloco, eu começo a olhar o celular, perceber que, pelo menos pro pessoal que, meus amigos, os colaboradores, todo mundo já golaço, gol de placa, o gol que Pelé não fez, não é para tanto, não quero nem olhar por esse lado. Mas é o que o Nico estava falando. Eu falei, a prova deu certo, tá? Então eu já fiquei mais tranquilo, eu olho pro Emílio e ele tá meio que, naquele jeito dele,
assim com o ponto aqui, que ele não ouve ninguém no intervalo. Aí ele olhou assim pra mim. Maravilhoso, tranquilo, maravilhoso. Aí eu falei, pô, tranquilo. Ele sabia, ele olhou pra audiência mesmo. Uhum. Só você ver, o próprio Bolsonaro tinha ido no Jornal da Manhã mais cedo e nem perto de ter tido a repercussão que teve. Então, claro. Porra, eu vou te falar, eu acho que diante da circunstância, o acúmulo da dinâmica que estava no programa, o acúmulo de situações que estavam acontecendo e que eu estava sendo colocado num corner como um cara que eu não me reconhecia mais, cara. Como, porra, o vilão, o bad boy, o cara para fazer o contraponto, o bode expiatório do fanatismo alheio. Eu olhei para essa porra e falei, cara, eu não sou isso. Eu quero, porra, não vou retroceder 1 centímetro de tudo que eu disse. Eu sou, porra, dono do que eu disse. Mas, porra, eu tô sentindo falta, eu quero fazer, sei lá, desde stand-up ano que vem. Eu queria até perguntar para você, que você já teve essa experiência, mas acho que a gente teve esse papo no Pânico, inclusive vindo para cá, eu lembro que um dos momentos que somaram a minha experiência lá no Pânico de modo geral foi não sei se você lembra que você me deu uma semi-jantada a última vez que você foi. Não lembra? Não lembro, me fala. Cara, eu tava tentando engatar uma pergunta como Dória pra você, que você tinha acabado de elogiar o Dória, como você tem feito aqui normalmente. Não, a nível... O cara procurou a vacina, botou a cara, financiou. Pô, políticos por ofício politizam. Então é natural que ele colhe os frutos dessa porra. Vai aproveitar os frutos da... Desde que ele faça algo, porra, que seja direcionado para a melhoria do povo. É natural que ele colha. Claro. E é problema dele que ele não tenha colhido, de fato, até agora. Sim, são vários fatores a nível pessoal também. Não vale nem a pena... Enfim, me fala a minha jantada que eu quero saber. Eu tentei. Aí você começou a elogiar o Dória, e lógico que a gente tem o nosso arsenal de personagens. Naquele momento eu pensei, o Dória é o cara que a minha sacada da imitação é que ele elogia o interlocutor dele por 5 minutos antes de começar a responder. Aí eu falei, Rafinha Bastos, você que é um sujeito diferenciado, você que tem o pulso do povo no seu dedo. Aí eu comecei a falar isso, e aí o Emílio, cara, tava num programa especialmente hostil contra mim, de tipo rótulos, e tipo Marinha Chapatênis, Marinha MBL, Marinha Dória, pô, Marinha Calcinha, pô, peraí. Tava foda. E aí, porra, eu já tava tendo... E eu dei na defensiva total. Não, você me deu um nocaute ali, porque eu falei assim... Aí eu imitei o Dória, meio que eu perdi o fio da meada e te fiz uma pergunta tipo assim... Rafinha, e falando agora do teu ofício, cara, o que você acha... Como é que você tá lidando com o retorno de shows presenciais? Como é que você vai fazer isso? E eu... Aí você falou assim... Mas que pergunta de bosta. Acho que pergunta de merda e eu vou dar chance para outras pessoas perguntarem. Meu irmão... Mas posso te dizer... Não, eu falei literalmente, acabou pra mim. Eu botei meu microfone ali. Eu não vou mais fazer nada. Em minha defesa... Foi uma pergunta horrorosa. Não. Posso dizer... Foi a única coisa que veio na minha cabeça. De coração. Não é porque você tá aqui. O Matheus conhece a minha dinâmica. Vou te falar uma coisa. Fala. Tem certos momentos que as discussões ficam sérias ao meu redor. Sim. E eu fico agoniado. E eu falo, o primeiro que vir eu vou dar uma patada engraçada. Você poderia ter feito a melhor pergunta do mundo. Eu teria dito exatamente a mesma coisa. Quando eu faço show com o Maurício Meirelles, e a gente abre a conversa com o público. Uhum. A cada 4 perguntas, se começou a falar acerca, como é que era o Marco Luque? A tua relação com o Tass. O primeiro cara que eu falo, pergunta de bosta. Isso. Pra próxima. Perfeito. Então eu pulo pra próxima. Você poderia ter feito a pergunta dos meus sonhos, que eu teria... Então, e se não fosse você, teria sido o Zucker. Lógico. Eu teria dado uma escovada. Então, mas falando, aqui te peço perdão. Não sabia que você estava fragilizado naquele momento. Eu tava bem fragilizado. Tava um programa que eu fiquei na defensiva total. Mas eu acho que essa hostilidade faz parte ali, não? Faz, porra, lógico, não tô aqui de... Não minha, eu tô falando ali de tudo. Tu tô falando do ali o Emílio. Foi o que eu falei, é faroeste, cada um por si, de certa forma, mas também, mesmo tendo tudo isso, você há de convir comigo que, porra, por mais que seja bem mais baixo, tem alguns limites poéticos que não podem ser transpostos e, quando rola, cara...